Boa noite a todos e a todas, bem-vindos a mais um encontro do curso A Importância do Quadro de Apoio para uma Escola Pública de Qualidade Social. Hoje nós houve uma inversão de tema, né? O tema hoje será o papel educativo dos profissionais do quadro de apoio na implementação da gestão democrática na escola. Nós convidamos dois palestrantes. Nós tivemos um problema pessoal com uma professora e aí houve tempo de substituir por um outro convidado que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, né? Então, nós vamos informando durante o curso todas as dúvidas administrativas, né? Eu peço a gentileza que vocês registrem a presença de vocês colocando apenas o nome completo. Não precisa colocar RF, não coloque RF em hipótese nenhuma. Nós temos esse controle. Basta o nome completo, ok? E as outras dúvidas nós vamos tirando nos intervalos, ok? Beleza? Então, hoje, nós temos, então, o tema, o papel educativo dos profissionais do quadro de apoio na implementação da gestão democrática da escola pública e convidamos para compor a mesa de debate de hoje o ATE, né? Valdinei Paluro dos Santos, por gentileza. Valdinei, formado em Sociologia, pós-graduando em Gestão Pública Municipal pela Unifesp, que foi convidado para substituir a professora Luciene Carvalho. Ney, por gentileza, as suas palavras iniciais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a oportunidade de poder contribuir para esse trabalho tão importante que eu também ajudei a construir, né? Então, uma realidade que ela se fez através de um trabalho muito bem elaborado, bem construído, e que resultou nisso que tem sido apresentado a todos vocês, né? Estou muito contente de estar aqui e poder contribuir com esse tema, tá? É isso. Obrigado, Ney. E a Escola do Parlamento agradece aí a sua presença, assim, às pressas, para substituir a professora Luciene, que teve um problema pessoal. Mas também nós convidamos, mais uma vez, para dar uma grande contribuição a esse curso, o professor doutor Eduardo Donizete Girotto, que é bacharel e licenciado em Geografia, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, foi professor do Ensino Fundamental 2 e médio pela Prefeitura de São Paulo, também trabalhou na Prefeitura de São Caetano do Sul, professor do Colegiado de Geografia da Universidade Estadual Oeste do Paraná, no campus Francisco Beltrão, atuou como líder do grupo de pesquisa de ensino de geografia da mesma universidade, é coordenador geral de pesquisa de geografia, coordenador geral da NUFOP, Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino, faz parte do grupo PIBID de Geografia, de Francisco Beltrão, e atualmente é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, na área de estágio supervisionado e ensino de geografia. Muito obrigado pela aceitação do seu convite, professor Girotto. Suas palavras iniciais. Obrigado, Hélio. Eu queria agradecer também pelo convite, dar boa noite a todos e todas. Espero que a gente tenha uma boa noite de reflexão sobre a importância da democracia na escola. A Escola do Parlamento agradece mais uma vez pela sua presença. Então, já a gente chama aí para iniciar a sua fala. Antes de a gente iniciar a palestra de hoje, é importante informar, nós tivemos as inscrições do curso de Libras já encerrados. Em 40 minutos esgotaram 500 vagas oferecidas à rede municipal de ensino, e também por uma necessidade, a grande demanda, nós abrimos
para munícipes, né? Chamado Público Geral. E tem gente de várias cidades, até fora de São Paulo. Então, nós teremos a participação de 1.500 alunos, especificamente 500 na rede municipal e o restante é público geral. Mas também nós convidamos a todos que quem mesmo não conseguindo as inscrições, poderão acompanhar o curso e até convidar outras pessoas também que poderão acompanhar esse curso de Libras pelo Facebook, tá bom? Então, aqui a nossa informação, infelizmente, felizmente, que é uma grande alegria, uma surpresa, né, as vagas esgotadas, mas infelizmente, para aqueles que não conseguiram, poderão assistir acompanhando o curso pelo Facebook, não percam. E nós estamos já discutindo com a diretoria a possibilidade, vamos ver se há tempo, se há estrutura, de oferecer aí o segundo módulo ainda este ano. Tá? Nós estamos aguardando aí, estamos em conversa para tentar organizar já o segundo módulo, já que a procura foi gigantesca. Tá? E vamos iniciar nosso bate-papo de hoje, chamando aí o professor Giroto, para utilizar aí seus 30, 35 minutos para fala, né? Depois a gente abre o espaço aí para o Ney, e aí nós vamos depois, na fase final, a fazer um debate aí sobre esse tema que é de grande relevância para a escola pública e para os seus profissionais. Professor Giroto, com você. Obrigado, Hélio. Então, novamente é um prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite de sexta-feira. Acho que é muito importante, acho que o fato de existir a segunda edição do curso já demonstra a importância dessa demanda para pensar, né, também a formação do quadro de apoio, que muitas vezes não é levado em consideração nos processos formativos oferecidos pela prefeitura, e acho que a gente precisa entender que a escola é feita por todos os profissionais que compõem esse espaço. Então, é fundamental garantir as condições de carreira, de formação, as condições de desenvolvimento pleno de todos os profissionais que compõem a unidade escolar. Ou seja, esse é um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar, que é construir efetivamente caminhos que possibilitem a não hierarquização dessas diferentes profissões que compõem a escola, que são tão fundamentais nos processos educativos. Para mim é sempre um prazer falar sobre um dos temas que eu acho fundamentais para a gente discutir a educação no mundo contemporâneo, que é o tema da democracia, né? A gente sabe que nós vivemos num momento histórico, e não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, há riscos em relação à democracia, né? Nós estamos vendo avançar governos autoritários de diferentes partes do mundo, governos que desconstroem a crença na ciência, desconstroem a crença na possibilidade de uma organização coletiva da política, e isso nos assusta porque nos coloca num mundo cada vez mais complexo e um mundo que nos deixa angustiados para saber como construir um futuro comum para toda a humanidade a partir do fortalecimento da democracia. Nós podemos dizer que talvez nós vemos um momento no qual a democracia está em risco, e aí falar da democracia e falar da gestão democrática da escola é um dos momentos importantes para a gente poder pensar efetivamente como a escola contribui na defesa da democracia. Se a democracia é um princípio importante para todos nós, e depois a gente pode discutir de qual democracia nós estamos falando, penso que a escola, enquanto uma instituição importantíssima dessa sociedade, ou seja, no caso brasileiro, a escola recebe todos os dias mais de 50 milhões de estudantes, é importante pensar que a escola é um dos lugares de construção da democracia, dos princípios que vão reger a democracia no presente e no futuro. E por isso que, historicamente no Brasil, nós tivemos um processo de luta para que a gestão da escola pudesse ser uma gestão democrática, né? É importante pensar que aquilo que vai se consolidar na Constituição de 1988 e depois vai ser regulamentado pela LDB de 1996, a Lei 9394 de 1996, é importante pensar que isto que vai significar a gestão democrática não é uma dádiva dos governos,
mas é efetivamente um processo de constituição e de luta histórica e, portanto, de conquista. Ou seja, nós conquistamos o princípio da gestão democrática, que está na Constituição Federal como princípio da educação pública brasileira, e também está na LDB 93, na LDB de 1996. Ou seja, isso é fundamental por quê? Por que esses elementos estão na Constituição, estão na LDB? A gente precisa voltar um pouco para o contexto no qual eles foram construídos. Nós saímos de um momento histórico de autoritarismo, então nós tínhamos vivenciado quase 25 anos de ditadura militar, com o início do golpe, 64, até o final, em 1989, e todos os movimentos da década de 80 eram movimentos pela democratização da sociedade. Então, isso se dava pela democratização da saúde, pela democratização do acesso à terra, pela democratização do acesso à moradia, e isso vai ser incorporado também nos debates sobre a democratização da escola. Aqueles que lutaram pela escola pública da década de 80 estavam cansados de uma escola que era uma escola baseada num ranço bastante autoritário, né, que servia e serviu durante muito tempo aos interesses da ditadura militar. Era uma escola de um certo fanismo, e a gente vê atualmente esse fanismo ser reeditado, né, e o fanismo é muito diferente do que é uma perspectiva nacionalista. O fanismo é, por exemplo, quando a gente vê determinados governantes comemorando a independência do Brasil hasteando a bandeira dos Estados Unidos. Isso é o fanismo, ou seja, é uma dissimulação de uma ideia que se coloca a favor dos direitos nacionais, no entanto, se produz um certo entreguismo. O que a gente viu nos 25 anos de ditadura militar foi alguma coisa muito semelhante. Portanto, quando se luta pela gestão democrática da escola pública na década de 80, se defende claramente que é fundamental que a escola seja um dos lugares de construção da democracia. Seja um dos lugares no qual os estudantes aprendam a valorizar, a entender a importância da democracia enquanto um sistema político que nos permite exercer, na sua radicalidade, as liberdades políticas, a liberdade de organização, a liberdade de expressão, a liberdade de fundamento. Então, isso nos coloca alguns elementos fundamentais. Então, eu queria pontuar, como primeiro elemento da fala, que nós precisamos valorizar a gestão democrática da escola como uma conquista política que nos permitiu sair de um período histórico bastante emblemático do país, que é o período da ditadura militar. Então, nós temos uma grande vitória que é consolidar na nossa Constituição, na Carta Magna do país, a defesa, o princípio da gestão democrática. E aí, o que significa você ter isso como princípio constitucional? Nós estamos resguardados pela Constituição do país o direito de fazer da escola um espaço no qual os diferentes sujeitos que participam da sua organização possam se expressar livremente em defesa desse bem comum. Isso não é pouca coisa. Isso significa que nós conseguimos juridicamente proteger todos os sujeitos de qualquer intervenção política que possa substituir diretores, que possa penalizar professores, que possa penalizar estudantes a partir das suas concepções de mundo. Então, esse é um elemento fundamental para garantir, portanto, de que se a gente conquistou a gestão democrática, é fundamental a gente fazer valer a gestão democrática enquanto um princípio não só teórico, conceitual, que está expresso na Carta Magna e nos documentos, mas também um princípio que se faça de forma cotidiana, tá? Então, 1988, nós garantimos como princípio constitucional, e em 1996, na LDB, nós regulamentamos. O que diz a LDB sobre a Lei de Diretrizes e Bases Nacional sobre a gestão democrática? Ela vai dizer duas coisas no seu artigo 14. Acho fundamental que todos nós, profissionais da educação, possamos ler a LDB na sua totalidade e nos atentemos ao artigo 14, que diz respeito à gestão democrática, ao princípio da gestão democrática. O artigo 14 vai trazer dois elementos importantes. A gestão democrática vai se dar com a participação dos diferentes profissionais da educação na construção do projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, só é possível dizer que aquela escola é democrática quando todos os sujeitos, quando todos os profissionais da educação participarem efetivamente do projeto político-pedagógico daquela unidade. Então, esse é o primeiro elemento de regulamentação da LDB. E o segundo elemento de regulamentação da LDB diz respeito à criação de instâncias, de fóruns, de conselhos deliberativos,
com a participação da comunidade escolar. Vocês percebem que são dois movimentos. Há um movimento de democratização interna, ou seja, todos os profissionais da educação devem participar do processo de construção do projeto pedagógico, e há uma relação da democratização na relação com a comunidade escolar. Ou seja, ao criar os conselhos de escola e tornarem os conselhos de escola deliberativos, você garante que a comunidade escolar possa se sentir representada também na gestão da escola. Esses dois elementos regulamentados pela LDB são fundamentais para a gente entender e para a gente avaliar se a escola da qual nós participamos, a escola da qual nós trabalhamos, é efetivamente uma escola democrática ou não. Então, há um elemento fundamental para a gente pensar isso. Então, retomando, a Constituição de 88 garante como princípio da educação pública brasileira, a LDB regulamenta, e regulamenta a partir desses dois princípios. Tá? Então, feito essa análise jurídica da gestão democrática, o segundo ponto da minha fala vai na direção de perguntar quais têm sido as dificuldades para que a gente possa implementar a gestão democrática na escola. Então, a gente poderia dizer o seguinte, olha, nós conseguimos, de 88 até aqui, fazer com que todas as escolas públicas desse país se tornassem democráticas? Poderia dizer para vocês que a resposta é simples, não. Ou seja, nós estamos ainda bastante distantes de efetivar a gestão democrática no cotidiano das nossas escolas. A pergunta que a gente tem que fazer nesse processo de entendimento da realidade, primeiro identificar quais têm sido as dificuldades que nos impedem de efetivamente fazer com que a gestão democrática aconteça na escola. Então, eu separei aqui pelo menos 3 grandes dimensões para a gente analisar, ou eu chamaria 3 grandes obstáculos que impedem a realização da gestão democrática na escola. O primeiro grande obstáculo, eu acho que ele é mais estrutural, ele tem a ver com certo ranço autoritário que marca a história da escola pública no Brasil. A história da escola pública no Brasil, ela é marcada, primeiro, por um certo elitismo. A escola pública no Brasil só se democratizou e se popularizou a partir da década de 80, com maior ênfase. Para vocês terem uma ideia, nós só conseguimos garantir o acesso de todas as crianças de 7 a 14 anos para o ensino fundamental na década de 90. Ainda hoje, nós não garantimos que as crianças de 0 até 5 anos estejam na escola. Quando a gente pega, por exemplo, a faixa etária de 0 até 3 anos, nós temos um atendimento no Brasil que é da casa de 30%, 35%. Na cidade de São Paulo, esse atendimento está na casa dos 50%, que é muito baixo, pensando a capital mais rica do país. E se a gente vai para outra ponta, que é o ensino médio, dos 14 a 17 anos, nós temos uma taxa de atendimento que está na casa dos 60%, 70%. Portanto, nós ainda não democratizamos o acesso. E um dos motivos por isso acontecer é que a escola pública no Brasil foi pensado, no início, como um projeto para as elites. Muita gente fala assim, olha, a escola pública no passado era boa. Ela era uma escola para pouquíssimas pessoas. A maior parte dos trabalhadores, a maior parte dos pobres, a maior parte da população periférica e negra desse país não acessava a escola pública. Portanto, era uma escola pública de elite. E isso é uma das marcas desse processo. O que vai acontecer é, depois de muita luta, se começa um processo de democratização do acesso dessa escola. No entanto, o ranço autoritário permanece. Quantos de vocês já não devem ter escutado professores, funcionários, quadro de apoio dizer, olha, esses alunos nem deveriam estar aqui, eles não merecem a escola. Ou seja, ainda a ideia de que não é direito daqueles sujeitos adentrarem a escola. E muitas vezes esses sujeitos são sujeitos mais periferizados, mais precarizados. Então, a gente mantém um certo autoritarismo que se representa em diferentes práticas. Nos discursos que nós fazemos sobre os direitos dos estudantes, nas formas como diretores, coordenadores, supervisores abordam professores e assim por diante, a própria maneira como os professores articulam as relações com os estudantes. Esse é um autoritarismo que nós precisamos tomar consciência e entender. É diferente pensar, e eu queria problematizar com vocês, a diferença entre autoritarismo e autoridade. Tá? A ideia de autoridade, a etimologia da autoridade vem da ideia de autoria. Ou seja, um aluno reconhece um professor, uma professora, um profissional da educação como autoridade, quando reconhece aquele sujeito como
competente naquilo que faz. Então, um aluno reconhece um bom professor de geografia quando diz, olha, ele entende muito bem de geografia. Então, portanto, ele é autor da geografia que ele ensina. Ele é autor da matemática que ele ensina. Então, a autoridade é sempre uma conquista vinculada à sua capacidade e sua competência de se demonstrar capaz de desenvolver determinados processos, né? O autoritarismo é exatamente o contrário. É quando a incapacidade de desenvolver a autoridade se torna efetivamente uma brusca violência contra os estudantes, contra os profissionais, assim por diante, porque a conquista não se dá pela persuasão, pelo diálogo, mas se dá efetivamente pela punição, pela violência, assim por diante. Então, a gente tem, pessoal, uma história de autoritarismo na história da escola pública brasileira, que foi acentuada no período militar. Inclusive, não há muito tempo que a gente abandonou, por exemplo, a palmatória, não há muito tempo que a gente abandonou os castigos físicos, e isso é uma marca desse nosso autoritarismo. Em certa medida, isso nos impede ainda, é um dos obstáculos importantes para que a gente possa desenvolver a gestão democrática na escola. Então, a gente mantém esta lógica de que a escola não é para todo mundo, de que tem donos na escola, de que determinados sujeitos são mais importantes do que outro, e isso é um debate que nós precisamos trazer à tona, discutir, pensar na nossa unidade onde esses ranços autoritários permanecem, onde eles continuam a fazer e trazer, deixar marcas fundamentais no nosso cotidiano. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Nós precisamos identificar, entender e problematizar o ranço autoritário que marca a história da escola pública no Brasil e como isso aparece no cotidiano da nossa escola. A gente precisa discutir isso para que a gente possa avançar. O segundo elemento fundamental é pensar efetivamente de que, além desse ranço autoritário, há uma marca mais recente da escola pública no Brasil, que é uma tentativa de implementar um modelo de gestão que não é democrático, mas é o chamado modelo de gestão empresarial neoliberal. Então, a gestão baseada em metas, a gestão baseada em resultados, a pressão e a cobrança de pressão. Então, a gente está o tempo todo que os professores são cobrados a produzir, que os seus alunos produzam resultados nas provas padronizadas, que vão produzir os índices como o IDEB, como os resultados na prova São Paulo. E aí você tem uma cobrança-resultado vinculada a pagamento de bonificação, que ainda não é tão forte na Prefeitura de São Paulo, mas que tende a se tornar também uma realidade na Prefeitura de São Paulo nos próximos anos. Então, você tem um modelo de gestão que traz a ideia de que o modelo a ser adotado na escola é o mesmo modelo da empresa. É o modelo no qual você tem um gerente que pressiona por resultados e a competição entre esses sujeitos da educação vai produzir os resultados. Isso é um modelo que tem ganhado muita força nos últimos 30 anos. E aí eu preciso pensar, a gente precisa pensar que o modelo de gestão neoliberal e empresarial da educação, ele é antidemocrático por excelência. Ou seja, nenhuma empresa adota a democracia como modelo de gestão. Ao contrário, o que faz as empresas é exatamente pressionar os seus trabalhadores, pressionar os seus funcionários para que eles produzam, expandam o seu horário de trabalho, entreguem metas e resultados cada vez mais inalcançáveis. Isto é um elemento que nós precisamos entender, como esse modelo de lógica neoliberal empresarial tem avançado sobre a gestão das escolas com as quais nós trabalhamos. Então, se a gente retomar, nós temos, portanto, um ranço autoritário que marca os últimos 100 anos da escola pública no Brasil. Nós temos uma lógica de gestão neoliberal que avança nos últimos 30 anos no país e, portanto, vai produzindo um modelo de gestão que está muito mais preocupado em pressionar o sujeito para a produção de resultados do que, efetivamente, de construir espaços colaborativos de construção de conhecimento e de gestão. E esses dois elementos são obstáculos importantes e macros para a gente entender por que nós não avançamos no debate sobre gestão democrática. O terceiro obstáculo que eu queria chamar é um obstáculo numa escala mais cotidiana, numa escala de chão de escola. Eu acho que tem um obstáculo, e esse é um obstáculo bastante evidente também, que é uma certa hierarquização de importância sobre quem são os sujeitos do processo educativo. Então, isto é, talvez, um dos elementos que está diretamente vinculado aos outros e que nós precisamos enfrentar. Ou seja, qual é o papel dos ATS, qual é o papel do quadro de apoio na gestão da escola?
Há uma ideia de que esses sujeitos são menores no processo de gestão. Portanto, eles são sujeitos operativos. Eles não devem participar das grandes decisões da escola, eles não devem opinar no processo de gestão democrática, eles não devem opinar na construção dos PPPs. Essa é uma concepção ainda muito presente nas escolas. Ou seja, é como se os profissionais da educação, do quadro de apoio, os ATS, fossem profissionais de educação de segunda categoria. Então, menos importantes que os diretores, menos importantes que os professores, menos importantes do que os supervisores e assim por diante. E o que a gente precisa entender é compreender na sua radicalidade o que significa falar de um profissional de educação. Ou seja, se educa em diferentes momentos no espaço da escola. Se educa na sala de aula de geografia, de português e matemática, mas se educa na maneira como se concebe a merenda, se educa na maneira como se pensa o papel dos inspetores de escola e a relação que eles estabelecem com os estudantes. Eu fico imaginando o quanto eu aprendi nas conversas com os inspetores de escola na escola pública que eu estudei aqui no Sapopemba. Eu fico imaginando quais foram as lições de vida, quais são os processos educativos que me trouxeram o cuidado e o carinho da preparação da merenda. Então, todos os processos nós precisamos levar em consideração, ou quais são os processos educativos que nós temos quando nós somos bem atendidos na Secretaria da Escola, e qual é o papel fundamental da Secretaria da Escola na constituição da dinâmica de toda a unidade escolar. Percebe? Então, este é um ranço que nós precisamos superar e entender que, efetivamente, quando a gente toma a gestão democrática na sua radicalidade, nós entendemos que todos os sujeitos do processo educativo são sujeitos fundamentais na constituição da gestão democrática da escola. Portanto, retomando, nós entendemos até aqui que conquistamos o princípio da gestão democrática como uma vitória de toda a classe dos trabalhadores educacionais na década de 80, consolidamos essa conquista na LDB de 96, vimos que nós temos pelo menos 3 grandes obstáculos para enfrentar e para garantir a gestão democrática na unidade escolar, pensando que um desses obstáculos é esse ranço autoritário que atravessa a história da escola pública no Brasil. O segundo é esse modelo de gestão que se busca implementar nos últimos 30 anos, focado na lógica empresarial neoliberal de educação, nos resultados, e vimos que existe, no contexto do chão da escola, uma falsa hierarquização que impede o entendimento de que todos os profissionais da educação são importantes no processo de construção da gestão democrática. E aí, para a terceira e última parte dessa fala inicial, nós precisamos pensar, diante desses obstáculos, diante dessas questões, o que nós precisamos avançar? Como a gente consegue sair do plano legal, jurídico, que ainda está garantido na LDB e na Constituição, e conseguimos efetivamente constituir um processo de gestão democrática no chão da escola. E aí eu queria chamar a atenção para alguns princípios que são fundamentais. O primeiro desses princípios é entender que todos os profissionais da educação são efetivamente sujeitos do processo educativo e, portanto, sujeitos fundamentais na construção do projeto de escola. Essa é uma premissa fundante. Não há possibilidade de gestão democrática se não se reconhecer na plenitude todos os sujeitos da educação. E quando eu chamo todos os sujeitos da educação, eu estou chamando a atenção do inspetor, da merendeira, do professor, do aluno, do pai, todos aqueles que compõem essa comunidade escolar. Todos os sujeitos são fundamentais. E isto não pode ser só retórica vazia. Isso precisa se materializar em política pública de valorização salarial, isso precisa se materializar em política pública de formação continuada, isso precisa se materializar em política pública de carreira e condições de trabalho. Nesse sentido, quando eu paro da premissa, é fundamental que a gente entenda que democratizar a escola é reconhecer que esses sujeitos têm uma participação fundamental na construção de qual ideia de democracia aquela escola vai consolidar. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Partindo dessa premissa, é fundamental que a escola se democratize, se entendendo como parte de uma comunidade mais ampla e, portanto, que ela se localize no território, que ela faça parte da dinâmica territorial e, portanto, ela menos se preocupe em fechar e subir os seus muros e mais se preocupe em criar canais de diálogo com essa comunidade do entorno. E aqui tem um papel fundamental. Muitas vezes são os ATEs, são as merendeiras, são os profissionais do quadro de apoio que mais vínculo têm com os territórios.
que mais vínculos têm com aquelas comunidades e que, portanto, podem construir os diálogos de maneira mais fluida. Isso é um ponto fundamental. Percebe? Quando a escola vai constituindo relação com esse território, ela vai mostrando que ela é importante para aqueles sujeitos do território, inclusive como um espaço no qual eles podem experimentar a democracia enquanto conteúdo político. Então, esse é um elemento que eu acho que é fundamental a gente levar em consideração e pensar efetivamente esses processos de democratização na vinculação da escola com o território, o papel que os profissionais do quadro de apoio têm nessa relação com o território. É fundamental também ampliar os processos de participação nas decisões. E aí, o que eu estou chamando? É fundamental que os conselhos de escola funcionem, é fundamental que as associações de pais e mestres funcionem, e funcionem nas perspectivas democráticas, ou seja, escutando todos os sujeitos. Não pode ser um conselho de escola que seja simplesmente uma reunião aleatória. Precisa ser um conselho de escola que discuta orçamento, onde gastar os recursos, que discuta projeto político-pedagógico, que entenda a importância daquela escola no entendimento do território da comunidade. Então, acho que a gente precisa radicalizar esses debates para que a gente possa, efetivamente, garantir que a escola seja defendida não só pelos professores ou pelo quadro de apoio, mas por toda a comunidade que vê sentido naquela escola, que vê sentido no significado dela. Então, acho que esse é um elemento fundamental, radicalizar as nossas conselhos deliberativos e aí fazer valer aquilo que está regulamentado na LDB. E, por fim, acho que é fundamental a gente levar em consideração isso, de que o centro da gestão democrática, o coração da gestão democrática, precisa ser o projeto político-pedagógico. O PPP não é só um documento a ser engavetado. O documento o PPP é o coração da escola. É aquilo que diz dos seus mais básicos fundamentos, dos seus princípios constituintes. O PPP diz como a escola se projeta naquela comunidade e se projeta como um projeto de sociedade e de escola. Como ela pensa a sua relação com o mundo, como ela pensa a sua relação com o entorno. Se a gente não criar condições para que todos os sujeitos participem da reelaboração contínua dos projetos político-pedagógicos, e quando eu estou chamando a atenção para isso, o que é criar essas condições? É garantir tempo. É entender que os ATS também precisam participar, por exemplo, das jornadas de formação, das GEIFs. Por que não há espaço de GEIFs para os ATS? Por que eles não são considerados como aqueles que precisam também fazer formações vinculadas? É preciso criar espaços interprofissionais vinculando todos esses. Porque muitas vezes os inspetores de escolas têm elementos fundamentais para contribuir com os professores para discutir questões de disciplina, questões de dificuldades. Então, há um elemento fundamental para a gente entender que garantir isso não é uma retórica vazia. É fundamental garantir tempo e espaço para que esses processos possam, de fato, acontecer. Para que a gente possa ter um PPP democrático, é preciso fazer com que as condições de trabalho se democratizem na escola e que todos os sujeitos possam ter as mesmas condições de participar do processo de democratização da escola. Esse é um fundamento do qual nós não podemos abrir mão. Portanto, fechando a minha fala para que depois a gente possa aprofundar nos debates, nós vimos que há um princípio que nós conquistamos a duras penas. Nós vimos que há obstáculos a serem enfrentados, mas nós vimos que há possibilidades a serem concretizadas. É fundamental pensar que muitas escolas já fazem essa gestão democrática. Mas é fundamental que nós, a partir desse curso, possamos construir com os nossos pares uma reflexão, de fato, colaborativa sobre como tornar democrática a escola na qual nós construímos e nos construímos como sujeitos. Esse é um desafio fundamental e eu acho que esse curso tem uma contribuição muito importante para dar, para valorizar os profissionais da educação e garantir com que eles tenham as condições materiais, de carreira, salariais, para efetivamente contribuir na democratização da escola. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez, uma fala muito clara, né, muito precisa, né,
pedagogicamente é excelente, excelente, porque é uma linguagem que todo mundo pode se apropriar, né? Podemos dizer isso. Então, tá de parabéns e já de antemão a gente já agradece essa preciosa contribuição, ok? Vamos aguardar aí, enquanto eu dou umas informações. Antes de passar para o Ney, passar algumas informações, novamente a demanda pelos cursos da Escola do Parlamento vem crescendo a cada comunicado de evento. O curso Raça, Gênero, Democracia e Participação Política no Brasil também já tem as suas vagas esgotadas. Foi feito a abertura e oferecimento de mais vagas ainda, vagas extras e tal, e elas já foram esgotadas, tá? Mas vocês também poderão acompanhar, né, pelo Facebook. As aulas são gravadas, só que quem não faz oficialmente a inscrição, infelizmente não terá direito à certificação, ok? Como eu já falei antes, também o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, vai ser a nossa primeira experiência, mas excepcional, com a professora Tatiana Milanês, que eu a conheço, não sei que ela ingressou na Prefeitura de São Paulo, né? Formada nessa língua, né? Primeiro por necessidade particular, porque tem um irmão também especial, né? Um surdo, e ela foi se aperfeiçoando. Será um curso maravilhoso, que vai ter uma parte teórica e a parte prática, vai nos ensinar a se comunicar nessa língua, né? Então não percam. As vagas também já foram esgotadas, 500 vagas oferecidas para a rede municipal, e mesmo assim nós tivemos que abrir para o público geral. No total são 1.500 vagas, né, esgotadas, mas vocês também poderão assistir pelo Facebook, só que infelizmente não terão direito à certificação. Esse curso de Libras, ele é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né, já saiu a sua homologação, publicada no Diário Oficial. Além disso, para quem é da rede municipal, tem uma pontuação para efeito de evolução funcional. Isso já está garantido, tá? Então, uma parceria da Escola do Parlamento com a Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo. Mas o público do Brasil inteiro poderá assistir e aprender essa língua brasileira de sinais pelo Facebook, ok? Então, agora nós vamos passar a fala para o Ney, que é um ATE da rede e que veio aí contribuir nesse debate conosco. Ney, com você. Ok, boa noite a todos presentes, meninos e meninas, senhoras e senhores, estudantes, pessoal do quadro de apoio que participa dessa Escola do Parlamento, o intuito de melhorar, aprimorar o seu posicionamento dentro do ambiente escolar e de servidor público. Eu vou pedir para vocês, se puderem anotar, por favor, nós vamos falar um pouquinho da Lei 8989, de 29/10/79. Eu vou repetir, a Lei 8989, de 29/10/79, que ela é o Estatuto dos Servidores. A gente vai falar um pouquinho da LDBE, né? E nós vamos falar da Constituição Federal, nós vamos falar do Plano Nacional de Educação, a LDBE é a 9394 de 96, tá? O Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação. E dali, por aí, a gente vai tentar trabalhar qual é a ideia que se quer levar para vocês nesse momento de formação. Quando a gente fala do Estatuto do Servidor, por que nós falamos do Estatuto do Servidor? Porque é importante, quando você fala em democracia, né, que é o conteúdo principal dessa palestra, é a gestão democrática da educação básica, a importância do quadro de apoio para uma escola
pública de qualidade social. Então, o que acontece? Se você não se apropriar daquilo que te garante o pleno exercício dessa democracia, você será vítima, como disse o professor Dr. Giroto agora, né, vítima de governos autoritários, principalmente no Brasil, hoje, né, e em diversas partes do mundo. Esse avanço, ele é real, está acontecendo em várias partes do mundo, e os povos, eles se submetem quando eles não têm o conhecimento das leis, das próprias leis, inclusive, né? E uma das situações que ocorre dentro do serviço público é que você é responsável pela sua vida profissional. Para quem não sabe, aposentar-se do serviço público não é sair, tirar sua vida do serviço público. Você responde por todos os seus atos na sua vida profissional até o dia que tem muita gente que fala morrer, descansar, recolher, passar dessa para melhor, né? Mas até ali, você responde por tudo o que aconteceu na sua vida profissional. Ou seja, todos os minutos que você participou de um serviço público, você responde por ele, independente de você estar na ativa ou aposentado, tá? Então, é muito importante que vocês se apropriem disso. Eu peço para vocês que vocês leiam com detalhe, paciência, a 8989, que é o Estatuto do Servidor Público. E ele fala, inclusive, eu vou aqui falar assim, ó. Então, lá no artigo 1º, ele fala: essa lei institui o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura do Município de São Paulo. Para os efeitos desse estatuto, já no artigo 2º, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Legalmente. É importante que vocês gravem isso, porque vocês são um ato jurídico. A partir do momento que você está na sua função, desempenhando o seu trabalho, você é um ato jurídico perfeito, tá? Então, você responde juridicamente por todos os seus atos. É importante isso. E no artigo 3º, o cargo público é aquele criado por lei em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário público, tá? O que nós estamos dizendo aqui? E que é importante que vocês se apropriem disso. A mesma condição jurídica que te acomete é a mesma do seu chefe, é a mesma do seu diretor, é a mesma do seu AD, é a mesma do seu coordenador, é a mesma da sua supervisora de ensino, é a mesma da dirigente e a mesma do secretário de educação. Ou seja, todos nós estamos subordinados a um regime jurídico, tá? Então, o que é importante que a gente mantenha? Que a gente mantenha vigilância não só sobre os nossos atos, mas os atos de terceiros, tá? Porque também a ação ou omissão dentro do cargo que você exerce, ele também te impõe responsabilidades, ou seja, fazer ou não, ou deixar de fazer, sabendo que poderia fazer, também é uma situação que você entra em conflito com a sua estrutura jurídica do seu cargo, né? Então, as atribuições dos cargos, por exemplo, são definidas em lei, né? É vedado, olha que interessante isso aqui, ó. É vedado, no artigo 8º, é vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços diversos dos inerentes a seu cargo, ressalvadas as hipóteses a que se refere o artigo 39, as funções de direção e chefia, bem como designações especiais. O que nós estamos falando aqui? Que nós estamos falando da atribuição, né? Que é uma situação que ocorre muito, que é o tal da correlatas, né? Na 14.660, que ela permite que a chefia imediata ou imediata, ela estabeleça que você possa atuar em atividades correlatas dentro da unidade, vamos dizer assim, meio que a bel prazer daquilo que está sendo
proposto para você. E não é assim que deveria ser, né? Por isso que nós temos essa luta na questão das atribuições, né? E aí, no artigo 176, você tem que se apropriar disso. É importante que você anote tudo isso que eu estou falando. No artigo 176 da 8989, ele diz assim: assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer, desde que eu faça dentro das normas de urbanidade, observadas as seguintes regras. Nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma, poderá ser encaminhada sem o conhecimento da autoridade a que o funcionário estiver direta ou imediatamente subordinado. Tá? O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão, e somente será cabível quando tiver novos argumentos. Então, o que nós estamos falando aqui? Que quando você for instado a fazer algo manifestadamente ilegal, tá? Esse teu chefe, secretário, AD, coordenador, ele está cometendo um crime de prevaricação, ok? Então, é fazer algo manifestadamente ilegal, tá? Então, é importante que vocês tomem se apropriem disso, para quando você perceber que aquela questão ela é manifestadamente ilegal, você solicitar que seja colocada a termo. Então, a senhora coloca, ou o senhor coloca a termo isso que o senhor está me solicitando, e eu farei, né? Então, aí você faz. E aí, qualquer problema que há de vir desses atos, a pessoa responderá por isso, tá? É importante isso, né? Então, no artigo 178 também fala, a ser assíduo pontual, cumprir ordens, você tem que cumprir ordens, tá? A ordem de um diretor, ela não pode ser descumprida também, porque é a insubordinação. Agora, você vai fazer aquela manifestadamente ilegal a partir do momento de que você tenha, então, a garantia de que aquele ato não será responsabilidade sua, mas de quem mandou, né? Aí desempenhar com zelo, presteza, trabalho foram comigo, guardar sigilo, tal, essas coisas. Bom, o caminho disso tudo que a gente está falando é porque é o seguinte: para você ter uma gestão democrática, né, é importante você se apropriar dos seus direitos, das suas obrigações também, né, que não são só direitos, né, são obrigações, que você deve cumpri-las com zelo, tá? Então, é isso que a gente quer falar aqui nesse momento, inclusive agradecer a fala do professor Dr. Giroto, que foi muito maduro e contemporâneo, ela fala do GEIF para o QA, né? Uma briga nossa também, é um pedido que a gente tem procurado estabelecer dentro da SME, né? Que a nossa contribuição de dia a dia, como ele falou brilhantemente, né? Agradeço realmente a fala dele, realmente nós trabalhamos, somos educadores sim, né? Somos educadores, e como tal, temos a nossa contribuição na formação desses alunos que passam pelas unidades escolares, né? Por quê? Porque está aqui, ó, vou falar para vocês aqui, ó. Na Lei 9394, o que ela fala? É a LDBE. No artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, nas convivências humanas, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, que são os conselhos. Então, é o CRECE, é o CACS Fundeb, que eu tinha anotado aqui, o CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar, né? Então, aí nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Agora, aqui vem o fator que te coloca, você, educador do quadro de apoio da Prefeitura de São Paulo, SME, ATE, agente escolar, merendeira, qualquer um. Está aqui, ó.
A educação escolar é o segundo parágrafo do artigo 1º da Lei 9394. Então, ela fala aqui, ó. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O que é a prática social? A cidadania. Tá? Então, aquilo que dentro de uma sala de aula, às vezes, um professor não consegue alcançar dentro da competência que lhe é atribuída a transmitir aos seus educandos, às vezes um ATE de pátio, ele é capaz de ser mais útil em determinado momento daquele aluno do que uma fórmula de Bhaskara. Tá? Porque é o dia a dia, é cidadania, e é isso que a gente faz todos os dias, a prática social, o respeito ao espaço. Você tem que saber construir o seu espaço dentro da sua unidade escolar. Você tem que contribuir para que esse aluno ele se sinta capaz de perceber-se como cidadão em formação. Então, é importante que você tenha essa convicção que você não está lá a troco de uma remuneração no final do mês. Você está lá para contribuir para a formação de uma sociedade, para um futuro, né? Nós somos construtores dos futuros, né? Como tem aí muitas vezes, a gente vê na internet, a questão existe o exterminador do futuro, né? É o Schwarzenegger lá, e nós somos os construtores, nós contribuímos para esse futuro. Esse futuro, quando ele se dá, em algum momento, esse aluno, ele passou pelo banco pela uma cadeira escolar, passou por uma escola, passou por um inspetor, passou por um ATE de secretaria, passou por uma reprimenda de uma diretora, passou pela orientação de uma coordenadora, né? Tudo isso nós ajudamos a construir, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou entrar aqui com um slide, ok, pessoal? Vamos ver se eu consigo fazer tudo funcionar direitinho. Se não, vocês tenham paciência comigo, ok? Obrigado. Vou pegar aqui, ó, vamos lá. Aí eu vou jogar aqui. Pronto. Então, tá aí, ó. Gestão democrática da educação básica, a importância do quadro de apoio para uma escola pública de qualidade social, tá? Então, aí nós falamos de várias questões que embasarão esses slides que nós vamos ver agora. Deixa eu passar aqui. Então, o histórico legal, esse artigo 206, ele diz respeito à Constituição Federal. Tá? Então, ele fala, o ensino é administrado com base nos seguintes princípios, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, então vai de encontro com aquilo que o professor Giroto comentou, que, né, nem todos têm esse acesso, né? E nem todos conseguem permanecer na escola, né? Mas está na Constituição. Leis, elas existem, nós que precisamos nos apropriar delas e fazê-las acontecer. No segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Quando nós estamos falando nisso aqui, nesse quinto, nós estamos falando do QPE, né? Para quem não sabe, o pessoal só vê lá no Olerite, né? Ah, eu sou QPE 3, eu sou QPE 7, eu sou QPE 24, eu vou me aposentar com QPE 24. O QPE quer dizer quadro dos profissionais de educação, ok? Então, esse plano de carreira ele não pode se dar simplesmente para um determinado grupo desse quadro de profissionais de educação. Esse plano de carreira ele tem que ser possível também de ser realizado, que é o caso nosso, então, que é outra questão que nós estamos discutindo na 14.660 também, que a imensa dificuldade do pessoal do quadro de apoio concretizar esse plano de carreira e chegar na última faixa
com a sua vida profissional completa, né? Muita gente fala, e é verdade, muito difícil você chegar no último grau, na última letra, tá? E o sexto, gestão democrática do ensino público, na forma da lei, garantindo padrão de qualidade, piso salarial, é outra questão que a gente bate muito, né? Existe esse piso profissional nacional, né? E ele não é aplicado, ok, pessoal? No artigo 14, ele fala: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês, que chega para a gente sempre lá no Avança, muitas, são inúmeras, é muita coisa todo dia. Mas uma delas dizia que teve um ATE, ele estava lá na unidade e, de repente, ele soube, inclusive, que estava sendo trabalhado o PPP. Ninguém convidou ele para ajudar a construir o PPP, né? Partindo disso, o que aconteceu? Ele viu que as coisas aconteceram, então foi professor, foi diretor, foi coordenador. Tinha lá um ATE, que era o secretário, que, na verdade, ele está lá para fazer ata, não estava nem para discutir o PPP, né? E aí, o que aconteceu? Quando terminou, a escola ela é obrigada, aí é uma questão de legislação também, né? Ou portaria, ou seja lá o que for, para que toda a comunidade escolar que participou do PPP, da elaboração do PPP, ela tenha que assinar, né, que participou. E disseram para esse profissional, esse ATE, para ele, assina aqui. E aconteceu que ele disse: não, eu não vou assinar uma coisa que eu não ajudei a construir, né? Nós demos toda a razão para ele, porque, inclusive, houve uma certa pressão, veio todo mundo conversar com aquele ATE lá para saber por que ele não ia assinar. E ele falou: simplesmente porque eu sei da importância do PPP e ninguém me convidou para participar, sendo que eu sei também que eu tenho que participar, entendeu? E não é o só tenho que participar, eu quero contribuir com o meu conhecimento, com aquilo com as minhas convicções daquilo que é melhor para o nosso território, para a nossa escola, para a nossa comunidade escolar, né? Então, chegamos a passar por isso. Então, é importante que vocês se apropriem dessas coisas. É importante que vocês saibam que fazer parte desses processos de formação do projeto pedagógico da escola, né, o PPP, o projeto político pedagógico, é sim incumbência do ATE também, tá? Do agente escolar, da tia da cozinha, o pessoal da limpeza, todos nós temos a nossa contribuição a dar para uma escola melhor. E nós precisamos nos apropriar disso, tá? Aí aqui, participação das comunidades, das comunidades escolares e o local em conselhos escolares equivalentes. Ou seja, também as APMs, tá? E os conselhos de escolas também são espaços que vocês devem ocupar, tá? É importante que vocês participem do conselho de escola e é importante que vocês participem da APM também, tá? Para que vocês compreendam o significado de estar dentro de um lugar onde você está colaborando para a formação de futuros cidadãos que estarão ocupando os lugares daqueles que um dia irão aposentar, mudar de estado, qualquer coisa, e eles vão estar, então, ocupando esses espaços, e nós que estaremos ali colaborando para formar essa identidade neles. Eu falei no começo, o Plano Nacional de Educação, ele fala, então, da meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática na escola. Isso aconteceu? Não. Tá? O Plano Municipal de Educação, meta 12, assegurar condições num prazo de 1 ano. Lá era 2 e não aconteceu. Em 1 aqui também não vai acontecer.
para a efetivação da gestão democrática da educação, prevendo recursos financeiros, apoio técnico e aprimorar mecanismos efetivos de controle social e acompanhamento das políticas educacionais no município, que aí é o Cresce, tá? É outra coisa que vocês precisam se apropriar, é o CACS-Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb hoje ele paga 56% da folha de salários dos professores na cidade de São Paulo, tá? Então, ela financia a parte dos recursos que são para financiar a educação, tá? E esses recursos, eles vêm... Por que existe esse CACS-Fundeb? Porque o controle social, ele se dá por quê? Porque são partes de impostos que estão no dia a dia de todo mundo, ICMS, IPVA, IPI, ITBI, é uma cesta de impostos que contribuem, em parte, para a formação do Fundeb. E o Fundeb, no caso de São Paulo, é uma parte, mas em outros estados e municípios, ele praticamente 100% de tudo que acontece nesses estados e municípios, ele só se dá por conta do financiamento do Fundeb, tá? Então, é importante que a gente também reforce isso. O CAI é importante, o Conselho de Alimentação Escolar, agora com essa precarização do ensino infantil, com a entrega do dinheiro público para as creches conveniadas, nós estamos dando dinheiro para quem a gente não tem certeza de que fará a coisa certa, tá? A gente precisa ter essa segurança. Ninguém está apontando o dedo para ninguém no sentido de dizer que está. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Aqui, o que acontece que temos a legalidade da gestão democrática e pouca efetividade no chão de escola. Por quê? Porque você, você, quadro de apoio, você, agente escolar, você não se sente parte desse processo. É isso que você tem que se apropriar, tá? Se essa gestão ela não acontece, você tem que fazer ela acontecer. De que maneira? Através do conhecimento da apropriação de leis, de ferramentas que garantem a sua efetiva participação no dia a dia da escola. O dia a dia da escola é uma coisa importantíssima, gente, sabe? Porque você faz parte do processo construtivo da educação. Você não é alguém contratado lá para, né? Lembre-se que você é um técnico de educação, tá? Que você colabora na formação tanto quanto cada um na sua competência e na sua qualificação. Não é, porque eu quero ganhar igual ao professor. Não, a exigência do nosso cargo é de ensino médio, né? Então, você também não pode querer algo que não corresponde a uma realidade factível, né? Então, é importante que você, no seu espaço, no seu dia a dia, por quê? Porque senão, se você não fizer isso, cada dia que passa, você se torna um pouco mais depressivo e incapaz de reagir a essa coisa que o professor Giroto falou, né? Governos autoritários, porque nós temos muito na rede, não são todos, lógico, mas a síndrome do pequeno poder, ela é um fantasma que nos atinge ainda, justamente por conta desse conceito, inclusive, que o professor Giroto deixou bem claro, que essa nossa situação atual, ela é muito recente, né? Faz muito pouco tempo. Se você pensar em LDBE, que é uma lei que regula a educação, ela foi reformada aí em 89, não é isso? Mas ela nasceu primeira... 79, né? 89, não. 90 aí, aqui. Não está aqui na minha mão, mas depois eu vejo para vocês. Mas as primeiras LDBEs foram em 1960,
né? O país tem 520 anos e uma organização de educação de décadas, né? Então, temos mais de 5 séculos e temos algumas dezenas de anos que essa organização aconteceu, né? Qual que é a escola que nós queremos após a pandemia? A escola que nós queremos, gente, é uma escola onde todos participem das decisões. Você não pode querer aceitar que outras pessoas determinem o seu fim, né? O seu fim enquanto pessoa e o seu fim enquanto profissional, né? Então, é uma escola que ela faz com que você se sinta bem no seu trabalho, com que você se sinta parte desse processo, né? E todas essas 3 perguntas, vocês poderão contribuir aí na segunda parte aí da nossa aula de hoje, né? E como que a gestão democrática estrutura essa escola que queremos? Como? Gente, participando, exigindo o seu direito de estar numa... A gente vê direto colegas falando que não consegue fazer parte de conselho de escola, não consegue fazer parte de APM, não consegue fazer parte de Cresce, não consegue, mas vocês têm que exigir, tá? Fazer parte de sindicatos, né? Normalmente, os sindicatos, eles não... alguns fazem exigência que tenha um ATE ou um quadro de apoio e um docente, mas não é a maioria, e às vezes eles se escondem, né? Até aqueles que permitem isso, a comunidade escolar, ela prefere que seja o professor lá para ser o representante dos sindicatos, né? Mas você pode e deve exigir a sua condição de pertencer à estrutura de um sindicato, seja como representante, seja como participante, no caso, tem um que chama um grupo de assessoria, outros chamam conselheiros, coisas desse tipo, né? E o que tem significado ser quadro de apoio hoje na escola? Na verdade, hoje a gente consegue provar, pessoal, de que tudo aquilo que eu estou falando, essa fala, essa pergunta, ela justifica tudo aquilo que eu estou falando até agora, que hoje você se apropriou do quão importante é o seu trabalho, de quão significativo é o seu trabalho. Vamos combinar, hein? Imagina que você acha que algum gestor vai pegar a mesa e cadeira para subir lá para cima, ou numa redundância, né? Subir lá para cima foi bom, mas para levar lá para cima, ou colocar lá embaixo, ou vai nada, né? No Falar Rede, inclusive, teve um gestor que falou que eu mandei buscar uma cesta lá por conta de uma mãe que chegou lá com tristeza lá, né? E adivinha quem foi buscar? Quem foi buscar essa cesta para essa mãe, né? Então é isso que nós estamos fazendo, tá? Mas a gente vai querer a contrapartida disso. É importante que você tenha, se você ressignifique a sua condição de estar dentro de uma unidade escolar hoje, dentro do quadro de apoio. Você tem que, é uma obrigação sua ressignificar isso. É importante que você faça isso. Vamos seguir? Princípios norteadores desse diálogo, todos são sujeitos de direito. O seu diretor, o seu AD, o seu coordenador, todos estão dentro de uma figura jurídica, inclusive você, tá certo? É importante que você se aproprie daquilo que lhe é direito e você deve exigir aquilo que lhe é direito, né? A gestão democrática pressupõe a participação ativa de todos os sujeitos da comunidade escolar nas tomadas de decisão, tá certo? Então, se isso não acontece, é começar a exigir que isso aconteça, porque existe legislação para isso, tá? Pressupõe a mediação dos conflitos e do dissenso a partir do diálogo e da escuta, ou seja, o seu diretor, ele tem o direito de falar não, mas você tem o direito de perguntar por que não, né? Vamos conversar, vamos dialogar, ninguém está querendo aqui que você entre em guerra com a sua gestão, não é isso que a proposta não é essa.
mas é importante que ele saiba que você é uma pessoa que hoje reconhece seus direitos, que você sabe das suas obrigações, sabe das suas limitações dentro do seu cargo, mas que dentro dessas limitações você tem direitos que eles são iguais tanto para o diretor quanto para o ATE ou para o agente escolar, tá? Quais são os espaços de exercício concreto da gestão democrática na escola? Então, tem o PPP, Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres, as assembleias de salas de aula, importante, reuniões pedagógicas e grupos de formação, tá, gente? Então, é importante que vocês vivam todos esses espaços, ok? E aí tem um também que é o do sindicato, tá? Eu gostaria de acrescentar aí a questão do sindicato. É muito, muito importante você saber que o sindicato sim, uma ferramenta importante para você se fazer presente dentro da sua unidade escolar, tá bom? Eu vou voltar aqui, vamos ver se eu consigo. Ok, deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. Aqui, agora eu volto para cá. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo vivo aí? Que bom, tá? Eu não sei como é que tá o meu horário, eu vou pedir para o meu amigo Hélio me avisar que eu acabei me perdendo aqui no meu horário, tá? Aqui tá marcando 20h12 no meu aqui. 5 minutos. 5 minutos. Mais 5 minutos. Ok, Hélio. Então, pessoal, eu quero... Nossa, agradecer é pouco, porque a Escola Parlamento, ela se constituiu nesse projeto através da manifestação do quadro de apoio, tá? Então, nós levamos essa demanda ela foi incorporada e ela foi tornada realidade para que vocês possam viver uma informação que ela parte do princípio de que ela é direcionada para você, para o seu dia a dia, né? Para a sua saúde, né? Como é bom você trabalhar num lugar onde você se apropria de tudo que lhe é direito e que você, então, consegue estabelecer um dia a dia saudável, um dia a dia onde você não é assediado, como teve aí outro dia aí, uma palestra muito bonita do Caio também, sobre essa questão do assédio, né? É importante que vocês compreendam a importância de todos os atores do dia a dia da escola, tá? Não se percam achando que você não é importante. Você é importante, sim. Você está lá porque existe um motivo para você estar lá. E esse motivo é você contribuir para que essas crianças cheguem na porta das faculdades em condições e em pé de igualdade com aqueles que vêm de uma estrutura educacional melhor, tá? Ou mais rica, vamos falar assim, né? Então, você tem que ajudar esse jovem a se tornar um cidadão produtivo para a sociedade. Não importa o modelo de governo, tá? O importante é que ele contribua, que ele faça parte desse processo de formação dessa sociedade, sabe? Então, vou fechar minha fala com a seguinte solicitação a vocês. Contribuam, atuem e ocupem os espaços. É isso que eu peço para vocês. Sejam capazes de mostrar para a SME, para o governo, para você mesmo, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus irmãos, que você é um profissional de educação, que você faz parte de um sonho de muitas famílias, que é a escola, que você ajuda a construir esses sonhos das outras famílias, que você não está ali para brincar, você está ali para colaborar para esse projeto acontecer, para trazer felicidade para essas famílias, né? E realmente fazer valer aquela máxima
de que a educação ele é uma ferramenta que transforma a sociedade. Quando você faz com que a educação ela se apareça de forma eficiente na vida das pessoas, então você contribuiu para uma sociedade melhor. Isso que é importante. Então, eu todo dia, quando chego, eu tomo para mim essa obrigação para comigo mesmo, para com a minha família, né? Minha esposa é professora e psicóloga, né? E eu não tenho problema nenhum em dizer para ela que nós somos um inspetor, né? Mas mais que isso, nós ajudamos a construir o futuro desse país. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos aí seguir. Obrigado, Hélio. Obrigado, professor Giroto, por uma companhia tão gratificante. Nós que agradecemos, Ney, pela sua contribuição e informando, pode colocar o professor Giroto também na tela, informando que o Ney prestou aí uma grande gentileza para a gente, porque foi chamado às pressas para substituir a professora Luciene, né, Cavalcante, que teve um problema de ordem pessoal. É isso? E aí nós temos algumas questões, né, já. Mas antes de passar para vocês, tem algumas perguntas. Por exemplo, esse curso pontua? Pontua. Ele é uma parceria da Escola do Parlamento com a Secretaria Municipal de Educação. É uma parceria, né? E foi homologado em diário oficial. Como calcular a pontuação? Quanto vale? Pela lei que estabelece, pela portaria que estabelece a evolução do quadro de apoio, vocês têm que pegar um coeficiente que é 0,3125, que é por hora, e multiplicar pela carga horária do curso. Então, você tem o valor da pontuação. Todo o curso, seminário, encontros e tal, é calculado assim, tá? Então, é 0,3125, né, por hora. Então, um curso de 20, multiplica por esse coeficiente, você tem a pontuação do evento, ok? Uma outra pergunta é da Pina Flávia. Ela coloca assim, 500 vagas para 8.000 servidores. Nós temos uma limitação, Flávia, né? Pina Flávia, nós temos uma limitação. Primeiro que para cada grupo, nós são 6 turmas, e pelo edital da parceria, cada turma só pode ter 50 alunos, né? Pelo edital que saiu municipal, né? Das parcerias. Cada turma, 50 alunos, tá? E para cada turma de 50 alunos, você tem que ter um tutor. Então, nós temos essa limitação estrutural da escola, que ela é pequena, né? Ela foi criada em 2011 e tem um corpo de funcionários pequeno. Então, nós não temos a estrutura para oferecer assim, um número gigantesco de vagas pelo edital da Secretaria Municipal de Educação, que para cada turma tem que ter um tutor quando é curso à distância. Então, nós fomos também pegos de surpresa, todos nós, né? A gente não ia adivinhar que ia ter pandemia. E aí, o que fazer nesse período, né? O que fazer, já que não pode ser presencial? Aí, a diretoria discutindo com os demais funcionários, aí, vamos lá, vamos nos lançar também, tá certo? As lives. E aí, tá dando certo, né? Tá dando certo. Então, já é a segunda edição, né? 300 vagas no início, surpreendeu, houve reclamação, passamos para 500 vagas, né? Para 500 vagas. E você imagine, eu sou um mediador, né? Um dos coordenadores do curso, o outro, o Pedro, está aí também no suporte, né? E assim que terminar o curso, eu tenho que fazer o papel administrativo também, preencher as laudas, preencher toda a documentação, conferir quem participou de fato, quem fez a avaliação, preencher o CODAF, fazer tudo isso e encaminhar para a Secretaria de Educação. Então, se a gente for dar um passo maior do que nossas pernas alcançam,
a gente se quebra e atrasa tudo e seremos cobrados muito mais. Eu acho que nós avançamos muito. Oferecer para um quadro de apoio 500 vagas não é pouca coisa, né? E a segunda edição, nós estamos pensando na terceira. Aí nós vamos, por isso é importante preencher aquele formulário de pesquisa, né? Vocês receberam no e-mail de vocês, é importante preencher, porque ali é uma consulta democrática, nós estamos falando de democracia, não é isso? Ali é uma consulta, né? Dizer qual é a grande demanda do quadro de apoio. Então, preencha o formulário de pesquisa, porque com esse formulário nós vamos ver quais são os temas mais relevantes e preparar os próximos encontros para o quadro de apoio, que ganhou um espaço na Escola do Parlamento, né? E de uma forma também respeitosa, nós queremos agradecer, né, a parceria com a SME, né, que também tem pernas curtas para oferecer tudo isso, por isso faz parcerias com diversas organizações. Está aí o endereço do formulário, né, para que vocês preencham, está aí na tela, né? E aí faz parcerias com o sindicato, com outras organizações, com universidades e tal, para tentar, né, dar essa formação para todos os profissionais da educação. E a Escola do Parlamento, né, abraçou isso e está oferecendo da melhor maneira possível esses cursos, esses encontros de qualidade, né? Você pega aqui o professor Giroto, né? O professor Giroto está dando uma contribuição, nós estamos pagando para o Giroto. O Ney, rapidinho, a Luciene chegou lá, ligou, o Ney, não, eu falo, né? Nossa, isso é um grande espaço que vocês do quadro de apoio estão conquistando. Então tem que reconhecer isso de forma também positiva, ok? Agora nós vamos para as perguntas de uma forma mais geral. Tem aqui, professor Giroto, aí uma pergunta do Hélio, mas também que apareceu em eventos passados, no encontro passado. A questão do fim da estabilidade no serviço público será uma ameaça à participação democrática na escola pública? Essa é a primeira pergunta. À vontade. Eu diria que o fim da estabilidade no serviço público, e principalmente para os profissionais da educação, é uma ameaça evidente de qualquer perspectiva de construir a gestão democrática. Veja, a estabilidade ela foi conquistada exatamente para impedir as interferências políticas, né? Os autoritarismos, os ranços, aquilo que o Ney trouxe muito bem, que é esta perspectiva no qual você tem uma garantia legal de que você não vai ser punido a partir de determinadas posições que você assuma. Então, você tem um conjunto de direitos e deveres que estão ali muito bem colocados. A partir do momento que você estabelece essa fragilidade do vínculo jurídico do profissional da educação com o serviço público, você retira essa possibilidade de, efetivamente, ter uma participação mais livre, mais aberta, mais democrática. Eu não preciso ir muito longe. Eu venho de uma experiência, eu fui professor da rede municipal de São Caetano do Sul, no qual o vínculo da estabilidade do servidor é muito mais indireto. Ou seja, em São Caetano do Sul, a gente tem uma contratação que é pela CLT. E é muito interessante que você tem uma interferência política no nível da escola muito grande, a ponto dos diretores de escola serem indicados pelo próprio prefeito. E isso cria uma relação direta de dependência política do diretor de escola aos grupos políticos que estão no poder. Isso impede que você, de fato, consolide uma gestão democrática. Então, se você pega essa experiência e pensa isso em âmbito nacional, você consegue imaginar o que pode acontecer. Eu acho que a gente precisaria radicalizar ainda mais o debate sobre gestão democrática da escola, pensando, muitos autores defendem, por exemplo, a necessidade de você ter eleições para diretores de escola, como acontecem, por exemplo, no Paraná, e pensar efetivamente o cargo de diretor da escola não como um cargo técnico burocrático de gestão, mas um cargo no qual qualquer profissional da educação possa ter formação para ser diretor da escola se for eleito pela sua comunidade.
Então, tem elementos interessantes você pensar que você consegue construir um caminho da estabilidade e garantir a participação da comunidade para que sujeitos estáveis naquela comunidade possam ser eleitos também para fazer uma gestão um pouco mais radicalizada. Eu conheço a experiência do Paraná, das eleições de diretores, e acho uma experiência muito interessante, porque cria um vínculo de participação com a comunidade importante também. Valeu, professor. Vamos ouvir o Ney. O que você acha, Ney? Essa reforma administrativa que está ameaçando a estabilidade de servidores públicos é uma ameaça, né, para quem principalmente milita nos sindicatos. Abre o microfone, Ney. Eu acho que seria o primeiro tiro no coração, um golpe com alta letalidade para o serviço público. Porque o concurso e a estabilidade, o que ele te garante? É isso que a gente acabou de falar, você ter força para não se submeter àquilo que é ilegal ou indevido, né? Para você fazer aquilo que é melhor para o departamento, para a secretaria, para o município, para a comunidade escolar que você está envolvido, e não para resolver o problema de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um secretário de Estado que não gostou eu não gostei, eu vou te demitir. Pô, para, né? Ninguém vai conseguir formar uma sociedade madura, consciente, capaz de se apropriar do seu futuro se ele souber que ele não tem essa liberdade para isso, né? Aí o professor Girotto falou, e eu achei que foi muito pertinente, governos autoritários destroem o futuro, né? Impedem o jovem de pensar. Houveram escolas, como ele falou, na década de 70, 80, que, se você falar em 40 anos atrás, 30, né? As escolas ensinavam os alunos a obedecer. Gente, pelo amor de Deus. Você aprendia a obedecer. Então, quer dizer, você não era ensinado a pensar, raciocinar, desenvolver, criticar, né? Empoderar-se, né? Protagonizar. Não, você era ensinado a obedecer. E aí, que mundo é esse? E parte desse mundo nós estamos vivendo hoje, né? Porque era uma realidade que existe há pouco tempo. Então, aquelas crianças que aprenderam a obedecer são as hoje que obedecem e que a gente vê que, infelizmente, eles sabem manipular muito bem isso e dá no que dá, né? Infelizmente. Eles não querem que a gente pense. Esse é que é o grande... O X da questão, eles não querem que a gente pense. É isso. Isso aí. Falando em obedecer, o Girotto falou em palmatória. Eu sou dessa época. Eu lembro que eu fiz o primeiro ano no interior da Bahia, lá na cidade onde o poeta Castro Alves nasceu. E na frente do quadro, né, já tinha lá palmatória, ela era fixada bem na frente do quadro. E aí, na hora de fazer a leitura, a professora pegava essa palmatória e já deixava do lado dela. E ali a gente ia lendo. A cada erro, se o erro fosse grave, era palmatória mesmo. E se errasse muito, a gente ia lá para o cantinho e ajoelhava em milho. Não estou mentindo, em milho. Né? Em milho. Minha avó se revoltou porque fizeram isso com o filho dela. Ela foi até a escola e quase bateu na professora. E o filho não voltou mais. Não voltou mais para a escola, coitado. Mas era assim. Agora, quanto à questão mesmo da estabilidade do concurso público, era uma forma muito mais democrática de acesso a esse tipo de serviço, né? Eu ingressei na prefeitura em 86, antes da Constituição de 88, e aí a seleção era feita assim, tinha um teste, uma provazinha, né? Acho que de 15 questões, né? Você ia respondia as 15 questões, saía uma listinha lá de classificação, né? Só para dizer que foi democrático. Era mentira, porque, na verdade, eu fiz junto com um colega da faculdade, a esposa dele também,
Ele ficou na frente, ele acertou todas, eu errei uma, né? Ele foi chamado e tal, e eu fiquei, não passei, fiquei aguardando. Aí a esposa dele estava lá em sétimo, eu acho que era o segundo, terceiro, estava lá em sétimo. Aí ele, um dia desse, ele entrou dando risada. E aí, Hélio, não te chamaram, não? Eu e minha esposa estamos trabalhando. Mas como assim? Eu não recebi nenhuma ligação. Ai, deu risada. Aí ele falou assim, na hora do intervalo, ele falou assim, Hélio, se você não procurar um vereador, você vai ficar lá na parede. Você tem que procurar um vereador. Eu falei, se depender disso, eu não entro na prefeitura. E aí, só em uma outra situação, que de fato acho que não tinha mais ninguém na lista de aprovados, que eu fui chamado. Então, aí você verifica a possibilidade do fim do concurso, da estabilidade, né? O que pode acarretar. Quer dizer, os conchavos, os favores, as ameaças, né? É isso. Na verdade, instrumento hoje para punir servidor que não zela, não trabalha, não respeita o seu ambiente, né? O munícipe tem. Aqui em São Paulo nós temos a 8989 e é corriqueiro você pegar o Diário Oficial e a gente vê lá punições e até exonerações a bem do serviço público. A nível federal tem a emenda 19, que foi criada na época do Fernando Henrique Cardoso, que tem até a possibilidade, né, de dispensar servidor estável, mas tem que seguir critérios. Se o município, se eu não me engano, acho que ultrapassar o limite de despesa, acho que é 60%, 65%, você tem que começar a dispensar, está lá na emenda 19, né? Primeiro, os comissionados estáveis, depois até, se não resolver a questão financeira, tem a possibilidade de dispensa. E além de processo administrativo. Então, o instrumento para punir o péssimo servidor existe. As intenções hoje são outras, né? É criar, na verdade, aquelas indicações indesejáveis no serviço público e aí sucatear, né, o nosso grandioso serviço público. Então, nós temos que ter cuidado, né, e rebater todos os discursos de que servidores não trabalham, né? Então, nós temos que ter esse certo cuidado. E aí nós temos a pergunta aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui, da Inês. Essa acho que é para o Ney. O diretor pode escolher o horário de trabalho do ATE, mesmo ela não concordando, Ney? Pode. É duro responder secamente desse jeito, mas infelizmente pode sim, porque você está lotado numa vaga em que você concorreu a uma remoção, então você está legalmente instalado naquela unidade. Porém, o seu horário, ele fica do que for melhor para a unidade, tá? Então, tem a questão de alguns gestores usarem o critério de RF, né? E tem outros que se valem do mecanismo de bate-papo, vamos conversar, vamos ver se a gente chega num denominador comum, né? Mas, no final das contas, se todo mundo disser A e ela falar B, vai valer o B. Aí é uma prerrogativa do cargo. Aí não tem o que fazer, tá? Aí nós somos subordinados à prerrogativa do cargo. Ok. Professor Giroto, o PPP que é feito geralmente nos primeiros dias do ano letivo, a preparação dele, feito às portas fechadas, é democrático? Acho que o PPP acho que tem dois equívocos em torno do PPP. Primeiro é que ele é um documento burocrático e, portanto, ele é feito em algum momento e para entregar supervisão, é quase uma prestação de contas que tem um sentido externo à unidade escolar.
Isso é um equívoco porque o PPP, ele primeiro precisa fazer sentido à unidade. Ele precisa representar os anseios da unidade e precisa, portanto, que os diferentes sujeitos ajudem na construção desse material, né? O segundo é que ele é um documento pronto. Ou seja, esse é o segundo equívoco, achar que o PPP é um documento que está pronto. O PPP é um documento sempre em construção e ele é sempre revisitado, precisa ser sempre revisitado. A todo momento, quando nós vamos pensar as reuniões de formação, e aí por isso que quando eu chamo a atenção, e o Ney apontou, né, dessa demanda da GEIF para o quadro de apoio, é fundamental que a gente tenha espaços no cotidiano da carreira para que esse documento venha o tempo todo ser discutido. É como se a gente dissesse, nós temos que discutir a princípio de avaliação. Vamos voltar ao PPP para dizer, o que nós dissemos no PPP sobre a nossa concepção de avaliação? Nós queremos entender melhor a nossa comunidade. Nós mapeamos bem a nossa comunidade, nós sabemos quem eles são. E é muito interessante porque 99% dos PPPs são repletos de frases de efeito. Ou seja, formar um aluno crítico, e a gente precisa esvaziar esses documentos de frases de efeitos e dar a materialidade que eles precisam constituir. Percebe? Eu acho que o nosso grande desafio, e aí eu fico pensando, né? Eu estou vendo o debate aqui em torno, algumas pessoas ainda defendendo a reguada, a palmatória. Eu fico pensando que a gente tem um desafio gigante nesse país, que é entender o que são sujeitos de direito. Sabe por quê? Porque se a gente não entende que são sujeitos de direito, a gente produz os sujeitos matáveis dessa sociedade. Nós somos uma sociedade que se acostumou que 60 mil pessoas morram todos os anos. Nós somos uma sociedade que nos últimos 10 anos matou 400 mil jovens. E sabe qual é a grande questão? Todos esses 400 mil jovens, nós produzimos como os matáveis também a partir da escola. Porque são os mesmos que nós expulsamos da escola. São os mesmos que nós achamos que podem ser violentados. Nós temos que colocar um basta nesse processo, ou a gente assume que os meninos e meninas são sujeitos de direito e, portanto, não são alvos de violência, nós não podemos aceitar a violência como um processo comum na sociedade, ou não há possibilidade de gestão democrática. E isso começa com uma mudança interna também, com um compromisso que nós assumimos desse menino e menina. Porque se não fosse a professora Isabel que tivesse acreditado em mim, lá no Sapopemba, eu também seria mais um dos sujeitos matáveis. Se não fosse a professora que acreditava que era possível, mesmo sendo filho de pais analfabetos, que eu me alfabetizasse e que levasse uma caixa de livro todo dia para a escola, então é fundamental que a gente assuma essa responsabilidade. Ou a gente não trabalha em escola, ou a gente vai procurar outra coisa para fazer na vida. Porque trabalhar a escola é acreditar na possibilidade da gente ser gente no mundo, a gente construir como sujeito. Senão a gente pode trabalhar em outras coisas no qual a violência seja mais aceita. Então, é fundamental que a gente assuma a responsabilidade sobre ou nós construímos sujeitos de direitos nesse país, ou aceitamos a violência como elemento que vai se constituir como fundante desse país, que continua a matar 60 mil pessoas. E talvez por isso a gente não se incomode tanto com o fato de ter morrido 135 mil pessoas de Covid no nosso país. Certinho. Ney, quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Ney? Hélio, me emociona. Eu agradeço, Eduardo, de estar com você aqui hoje, porque eu tenho absoluta convicção do meu trabalho, de que cada aluno que é colocado para fora de uma unidade escolar, ou que a ela não lhe dão o direito de pertencer, ele é uma vítima em potencial, ele é um assassinável em potencial. E não é o nosso trabalho fazer isso. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para oferecer uma oportunidade dele decidir lá na frente se a escola foi boa ou não para ele, mas que ele participe, que ele se aproprie dessa vida escolar, para depois ele tomar a decisão que ele quiser. Se ele quiser vender bala na rua, é problema dele. Se ele quiser ser um diretor de uma multinacional, problema dele. Mas que ele passe pela escola e que ele tenha o direito, independente de cor, raça, credo, religião, condição financeira, se ele veio da favela. Eu falo muito isso. Se ele veio da favela, se ele veio do condomínio, se ele é azul, verde, amarelo, se ele é de Marte, de Vênus ou é da Terra, não me interessa.
Eu falo muito isso na unidade escolar para os meninos. Eu falo, eu estou aqui para dar o meu melhor para vocês. Esse é o meu papel, tá? Então, aqui, eu sei que tem gente que não acredita, mas é uma frase. Aqui, o grande aqui é Deus, o bonzão aqui é Deus. O resto de vocês são todos iguais, todos cidadãos em formação. E eu estou aqui para contribuir com isso. Sabe? Então, quando a gente põe para fora, quando a gente deixa de fora de forma irresponsável, tirana, autoritária, esse pequeno cidadão que não teve oportunidade do pai, da mãe, da avó, da tia, de todo mundo de estudar, e ele é um cara que está repetindo o modelo, né? Então você está, assim, assassinando esse cidadão de alguma maneira, ao não permitir que ele tenha o direito de fazer a escolha dele depois de que ele passe por tudo que ele precisa passar dentro de uma escola. Né? Aí se ele achar que é bom ou ruim, não tem problema. Até lá, ele tem que, sim, a escola tem que ser para todos, indistintamente. E o fato dele ser bagunceiro, o fato dele ser aquilo tudo que todo mundo fala, acima de tudo, ele é nós é que temos que nos adaptar a ele também, tá? Porque ele pode não ser aquele cara que a gente está pensando, como eu vi muitas vezes, e isso me trouxe por convicção, porque aquele aluno que eu ajudei a educar há 12 anos atrás, hoje eu tenho um querido aluno nosso do Estado, na época que eu estava no Estado, que era um garoto de 12, 13, 14 anos, fez o ensino médio com a gente lá, hoje ele é só o coordenador de ações sociais da ONG Teto, que acho que o Giroto já deve ter ouvido falar do Teto. Eu choro quando eu vejo ele falar. Porque era pobre, morando numa periferia, e fez o que fez. E aprendeu, né? Ele aprendeu, ele sabe que ele é capaz de ajudar o outro. E isso, para mim, é muito orgulho de eu estar onde eu estou. Não era para mim ser professor, viu, Hélio? Eu não tinha que ter, não era para mim ser professor, eu tinha que ser o que eu sou. Porque ali eu soube sempre daquela palavra de apoio e de incentivo para que eles chegassem onde hoje, com orgulho, eles chegam. Tá bom, gente? Vocês perdoem aí a emoção, mas é que a gente, né, Giroto, a gente vê se perder em tantos que chega uma hora que cansa, chega uma hora que esgota. Tá bom? Desculpa. E ainda bem que algumas pessoas estão comentando aqui, estão fazendo parte desse curso. Eu acho que vão aprender muito com vocês, né? Quando eu citei aqui a questão que eu sou da época da palmatória e já levei, né, por não soletrar uma certa palavra, né? O meu tio, né, da minha idade, né? A mãe tirou da escola. Não terminou o ensino fundamental por esse ato, né? Porque ela falou, a mãe sou eu, quem tem talvez o direito de bater, sou eu e o pai dele, não a professora, olha só. Então essa professora, essa escola autoritária, expulsou um. Imagine os milhares, os milhões que não foram expulsos nessa época da palmatória, né? Quer dizer, o pobre já sofre, né? Já apanha no dia a dia para sobreviver. Aí vai para uma escola, né, com uma ilusão, uma possível ilusão de que ali a vida dele poderia melhorar, dar uma virada, ele vai lá, apanha. Aí ele falou, calma, apanho lá fora, apanho aqui dentro, então é melhor partir para outro rumo, né? Então, na verdade, é um absurdo ainda ver colegas que concordam com essas atitudes autoritárias, arbitrárias, da nossa sociedade, do passado e olhe lá até do presente, né? Só que hoje nós temos regras, né, que ajudam a proteger essas crianças, esses adolescentes, né? Tá certo? Vamos lá. Giroto, dá aí uma contribuição, mais uma contribuição, assim, como fortalecer, tá certo? E é para os dois, como fortalecer o Conselho de Escola, como fortalecer essa participação do quadro de apoio nessa gestão democrática, né? Ok?
Acho que é a última pergunta aí para ambos aí, tá? Vamos lá. Acho que tem uma coisa importante, né? Também queria, antes de falar, agradecer o depoimento do Ney, acho que é fundamental, né? Acho que a gente, às vezes, toma a educação como um processo racional e ele é um processo complexo e completo, né? Ou seja, a educação é aquilo que nos move na flor da pele, e eu sempre digo que sou por conta da escola pública e de todos aqueles pelos quais passei na escola pública, né? Acho que isso é fundamental. Sobre a questão dos conselhos, acho que tem alguns desafios para a gente construir, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, se a gente quiser, de fato, ampliar a democracia na escola, é avaliar por que os nossos conselhos estão esvaziados. Quais são os processos que levam ao esvaziamento do conselho? Isso significa perguntar, será que é o melhor horário que nós estamos fazendo? Será que nós estamos conseguindo dialogar com a comunidade para explicar a importância do conselho? Será que toda a comunidade sabe o que significa o conselho? Será que as decisões que são tomadas no Conselho são de fato respeitadas? São uma série de elementos, uma série de perguntas que nós devemos fazer para aí a gente ir criando as condições para enfrentar os obstáculos para fazer de fato o Conselho funcionar. Eu acho que o Conselho ele precisa, para funcionar, ter efetivamente a participação de todos os sujeitos, né? Eu conto uma história rápida aqui. Quando eu trabalhava numa escola aqui uma MF aqui no Sapopemba, eu tinha um problema muito grave porque a diretora fazia o conselho de escola, mas era o conselho de escola pro forma. Então, ela chamava, e aí chamava algumas pessoas conhecidas e fazia o conselho e sempre aprovava alguma coisa que envolvia um parente que ia fazer alguma reforma na escola, né? E eu tinha começado um projeto com os meninos, é muito interessante, que os meninos que eram os bagunceiros, né, que era de tocar violão com eles depois do horário da aula. Então, a gente ficava, e era muito legal, porque só tinha um violão, que era o meu violão, e aí a gente tocava o violão depois da aula e, no momento, eu falei assim, sabia que a gente recebe um dinheiro da escola, que é o chamado PDDE, que vem o dinheiro direto na escola e que esse dinheiro é discutido no conselho? Os alunos falaram, olha, não sabia disso. E eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos participar da próxima reunião do conselho, porque vai decidir onde vai ser para onde vai o recurso. E aí eu perguntei para eles, o que vocês achavam que a gente deveria comprar? Uns meninos falaram assim, acho que a gente deveria comprar violão para o projeto. Só tem um violão, nós somos em 7 aqui, poderia ter mais violões. E foi muito interessante que eles foram todos, a diretora ficou assustada, né, com os meninos aparecendo lá. Eles ainda não tinham poder de voto, mas tinham poder de fala, e eles conseguiram convencer os pais de que o mais importante não era pintar novamente a escola, mas era comprar os violões e participar. E aí foi muito interessante porque qual a ideia? Se comprar o violão, os alunos vão quebrar o violão. Ao contrário, eles sempre olhavam para aquele violão como uma conquista democrática deles. Eles participaram do processo de aquisição daquele. Isso depois, na outro conselho, eles decidiram fazer uma rádio na escola, então utilizar o dinheiro para construir, comprar os equipamentos para a rádio, no outro momento, e isso foi criando com eles outro vínculo com aquele espaço escolar. Então, a gente tem várias experiências no qual a gente consegue fazer com que um conselho, de fato, chegue no cotidiano. Eu lembro de uma diretora de um CEL que fazia da seguinte maneira, dividia o recurso por salas e dizia, cada sala vai ter que escolher o que quer gastar com o seu recurso. E isso criava uma responsabilidade dos alunos em relação ao orçamento. Então, eu quero chamar a atenção de que a gente precisa estar muito atento para o esvaziamento do conselho. Porque acho que o Ney lembrou muito bem, a garantia jurídica dele não significa que ele não pode ser desconstituído a qualquer momento. Então, a gente precisa fazer valer o conselho para que, quando houver qualquer ataque para que os conselhos sejam destituídos, você tenha efetivamente um processo de luta, porque eles estão preenchidos. E eu acho que a experiência hoje, a melhor experiência que a gente tem é da prefeitura com os conselhos, que ainda funciona. No Estado, na rede estadual, nós temos uma dificuldade dos conselhos, porque você já tem uma gestão que é gerencial. O diretor toma a decisão e ponto final. Os conselhos estão esvaziados de representatividade. Na prefeitura, a gente tem o conselho e a gente tem os CRECs, ou seja, tem os conselhos organizados também, a reunião dos conselhos mais ampliados. Mas eu começaria pensando assim, Hélio, que é fundamental a gente primeiro fazer um grande diagnóstico do porquê ele está esvaziado e, a partir disso, construir mecanismos para que ele volte a ser representativo. Valeu, professor. Vamos lá, Ney.
como você acha aí que o que a gente pode fazer para fortalecer e como o quadro de apoio, tá certo, pode ajudar nesse processo de implementação de uma gestão democrática partindo do Conselho de Escola? Ney, abre o microfone aí para gente. Nós temos que ensinar os alunos a fazer escaramuças, tá? Começar a botar o mosquitinho ali no ouvido do aluno, conversar com ele no intervalo, perguntar se o pai dele não pode vir, será que seu pai não pode participar? Aquela conversa de que o diretor fala, olha, eu não quero conversa com o pai no portão, tá? Conversa com o pai, sim. Entendeu? Vai ali atrás do muro, ali atrás do portão, fala, vai ter conselho de escola, puxa, é importante, vem um dinheirão pelo PDDE, PTRF, um monte de né? Eu acho que devia participar, né? E conversar com os alunos. O intervalo é nosso, nós temos 20 minutos por dia, todos os dias, com todo mundo, né? Então, acho que é importante fomentar isso no ambiente, Grêmio é importantíssimo, a formação dos grêmios dentro das unidades escolares, para que também fomente a participação dos pais nos conselhos de escola, né? Porque dentro da escola isso aí é um trabalho, para mim, é um trabalho do ATE de pátio. Esse é o cara que vai fazer esse link lindo e trazer essas famílias para dentro da escola, sabe? Que fazer isso é trazer a família para dentro da escola, a comunidade escolar participando, que é o que eu acho que é o que fomentaria aí o sucesso dos conselhos de escola, né? E de todos os outros conselhos que fazem parte a escola, né? Todos eles, importantíssimo. Cresce, por exemplo, né? Eu acho que é isso, né? Vamos ser subversivos nesse sentido. Vamos começar a angariar simpatizantes para os conselhos de escola. Aí, ó. Valeu, Ney. Sugestão. Valeu, Ney. Nós estamos encerrando aqui o nosso evento. Eu gostaria que o professor Giroto, né, fizesse suas considerações finais aí, por gentileza. Eu só queria agradecer muito pelo convite, ter me colocar sempre à disposição. Para mim eu queria saudar a importância desse curso para o quadro de formação, me colocar à disposição para sempre que for chamado estar aqui para participar, para dialogar. Acho que esse é o papel também da universidade e me sinto muito feliz por manter esse vínculo forte com a escola pública, da qual fui aluno, da qual fui professor, e que agora, na universidade pública, continua o diálogo, formando futuros professores, trabalhando com a formação de professores. Então, agradecer bastante o convite, um prazer conhecer o Ney, muito obrigado pelo depoimento, acho importante também, e é isso, obrigado, Hélio, pelo convite. A Escola do Parlamento que agradece essa grandiosa participação, professor Giroto, e esperamos aí contar, né, com sua pessoa para os próximos eventos da escola. Muito obrigado. Ney, suas considerações de encerramento. Olha, só agradecer, né? Estar num momento desse realmente nos faz acreditar que para tudo vai ter um jeito, sempre. Nós seremos aqueles caras teimosos, né? Nós vamos insistir. Uma hora eles cansam, nós não vamos cansar, sabe? Então, acho que foi o grande recado que a gente recebeu hoje. Eu estou aqui emocionado aí com as manifestações do pessoal no chat. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que compreendeu a dinâmica da minha fala, né? A intenção era realmente levar para vocês como é gostoso trabalhar onde a gente trabalha, como é bom fazer aquilo que a gente faz e o quão é importante a nossa presença dentro das unidades escolares, não só
para o conceito escola funcionar, mas para sermos formadores de futuros, né? Nós estamos aqui para isso, nós vamos formar futuro, nós somos isso, né? A escola é a casinha do futuro, né? A escola é a casinha do futuro. Eu acho que é isso que a gente tem que contribuir diariamente, todos os dias, e essas formações, então, sem palavras, né? Agradecer demais aí o Hélio, todo mundo que tornou possível esse momento, tá bom? Muito obrigado, abraço a todos, Deus abençoe, viu? Valeu, obrigado. A Escola do Parlamento que agradece aí a sua disposição de assumir, né, rapidamente, assim, às pressas, esse evento, representando o grandioso quadro de apoio. A Escola do Parlamento agradece aos dois palestrantes de hoje. E não percam, porque o evento, no dia 21, nós teremos a mediação de conflitos e o papel educativo dos profissionais do quadro de apoio, com o Márcio Vidal Marinho e a Jaqueline Moribe. Então, não percam o próximo encontro, né? Desejamos a todos um bom final de semana e até segunda-feira. Muito obrigado a todos.